De volta, de frente em sua companhia, segundo bloco da terça-feira, 1º de março, início de mês, a sua revista eletrônica local, gente, sempre acompanhando o dia a dia social, cultural, artístico e empresarial da Cidade de Saúde, que você também pode acompanhar pela internet. Para você que é internauta, acesse o nosso site www.tvguarapari.com e assista a toda a produção local da TV Guarapari, o programa Nosso Estilo, o Jornal Guarapari e muito mais, ou mesmo nas fanpages TV Guarapari ou o programa Nosso Estilo com Alfredo Gini. Você clica no segue e sempre está acompanhando a TV Guarapari, as notícias de Guarapari, o que está acontecendo na Cidade de Saúde, por onde você for, em qualquer parte do mundo, é só clicar, acessar e nos acompanhar. E muito obrigado pela sua audiência. E o programa continua conversando com o artista grafiteiro e também muralista, o Liam Bononi. Ele é filho de artistas também, da Marina Bononi, da Serelepe Produções. Alô, Marina! Um abraço, um beijo no coração. E também do meu grande amigo de sempre, Robin Zé, grande surfista, né, naturalista, né, Robin Zé Simões, hoje lá em Setiba com a sua pousada, figura tradicional da Cidade de Saúde, né, Robin Zé? Estamos conversando aí com seu filho, Liam Bononi. Como é que fica essa questão em família? Todo mundo apoia o grafiteiro? Pô, todo mundo, cara. Na apoia verdade, e reconhece, né? Apoia, reconhece e desejam um crescimento e estão envolvidos também. E o que a gente é todo mundo junto, entendeu? Minha mãe, meu pai, meu padrasto, meus tios, e eles estão sempre torcendo na torcida e apoiando sempre. São grandes amigos mesmo. Isso é importante, por quê? Porque o grafiteiro, eu acompanho muito isso, vocês vivem muito nas ruas, e são muitas horas, nas madrugadas principalmente, né? Vocês fazendo esses projetos em muros, intervenções em prédios, em fachadas, em várias situações. E tem muita gente ainda que tem um certo, né, olhar diferenciado para isso, e principalmente a família acha que isso não é um trabalho, ou que isso ainda não tem um reconhecimento, quando tem muito, né? Hoje em dia são projetos pelo mundo inteiro, as grandes capitais têm projetos para grafiteiros, enfim. E é importante a gente falar, porque é uma profissão relativamente nova também de mercado na arte em si, né? Então, o preconceito que a gente costuma sofrer, cara, não é por ser grafiteiro ou por ser muralista ou pintor, entendeu? É por ser artista mesmo, porque justamente isso que você falou, de ser alguma coisa nova, de ser isso e aquilo. A gente vive numa sociedade em que exige uma posição profissional grande. O dono, o gerente, ser o top dentro de uma empresa. E a gente vem trabalhando numa proposta de trabalhar sentimentos humanos. Trabalhar o ser humano como ser humano, realmente. Isso é bem alternativo, né, também, né? As profissões geralmente tentam trabalhar o ser humano como um produto ou um bloco de concreto. Verdade. Entendeu? E acaba valorizando ou endeusando o artista por ele trabalhar justamente a questão do sentimento, que muitas vezes não é trabalhado, e a pessoa muitas vezes se sente acolhido ou se sente repudiado de alguma maneira, entendeu? E a arte veio contra muita coisa que é imposta, mas de uma maneira muitas vezes não intencional. Entendeu? Já do próprio ritmo da sociedade, né? E acaba a imposição acontecendo, né? Tudo voltado demais pro capital e pouco pro sentimento. E o artista, muitos artistas voltam-se, claro, pro capital, mas a gente tem que expressar o sentimento, valoriza, né? O sentimento, não só o nosso, quanto o ser humano em si. Essa equipe, né, que está aqui no ar, que está exibindo, a equipe que você trabalha comumente, né? Sim. Você, enquanto indivíduo, quanto artista indivíduo, você tem seus projetos, né, tanto no grafite como em muro, você faz coisas sem ser coletiva, sem esses projetos coletivos? Então, eu faço painéis meu mesmo, em busca de expressar o que eu sinto realmente. Dentro da equipe a gente procura trabalhar em conjunto, mas mas individualmente eu tenho uma proposta um pouco mais de trabalhar uma autotransformação, uma questão de autoconhecimento, uma busca para conversar comigo, entendeu? Eu acho que meu trampo ele é muito uma conversa comigo mesmo. Você geralmente passa horas e horas, né, pintando ali. Quando você vai fazer um grafite, um mural, alguma coisa, você automaticamente você já se volta para isso, assim, já vai desenvolvendo a ideia e já vai botando em prática também, já vai pintando, desenhando, já vai indo embora? Olha,
eu estudo o tempo que eu posso, eu tô estudando não só a questão técnica de passar algum desenho para a parede, mas a questão mais conceitual. Eu estudo dentro do que eu trabalho, da proposta que eu escolhi trabalhar de autotransformação, eu sempre busco estudar bastante. E pego referências também de outros artistas e do meio que eu estou pintando, sempre estudando bastante. Eu gosto muito de trabalhar o corpo feminino e a estética feminina, entendeu? Eu acho que casa bastante com o que o ser humano tem de mais sensível, assim, o lado mais feminino, assim, sempre expressa bastante sensibilidade. Na questão da plástica, na questão toda, né? A gente tem Exatamente. imagens, tá, gente? Vamos exibindo um pouco mais do trabalho do Liam Bononi e a gente vai aí, esse é um trabalho coletivo. Isso. Que está sendo feito em Guarapari, aí no muro do Hotel Otur, aqui no centro de Guarapari. Quando você faz essas intervenções que o público vem passando e vem parando e vem olhando, qual é a sensação que dá? Porque vocês ficam ali o tempo todo linkados ali, né? De querer ver a coisa estar pronta, mas o público acompanha de perto isso também. É legal porque tem um pouco de plateia na situação, né? Lógico. É um incentivo, né, cara? Primeiro a gente faz muito no nosso desejo, parte do nosso desejo, e a gente, quando o que a gente faz vem de dentro, começa a tocar as pessoas, entendeu? É muito satisfatório. Não só o resultado final, mas o que a consequência do visual, entendeu? A gente pintando esse painel aí dos índios, aconteceu muita coisa legal, pessoas parando, passando, elogiando, pessoas arrepiadas vendo o desenho, trocando ideia, trocando experiência. Isso me emociona muito no grafite, essa troca de ideia com o público, entendeu? E vocês não erram, por exemplo, eu estou vendo ali que ele está margeando todo o desenho, né? Ele está fazendo um acabamento. Há possibilidade de errar ali? Como é que faz quando erra? Boa pergunta, né? Que é isso? Tem que apagar tudo? Falando por mim, meu trabalho é um erro só, entendeu? Ou seja, não erra, né? Não, sempre sai de uma maneira, às vezes, como a gente não gostaria que saísse, ou... Porque o jato, o spray, ele é o pincel de vocês, né? O jato ali é o pincel, né? Só que sempre tem uma maneira de trabalhar o erro a nosso favor e muitas vezes até enriquece. Por exemplo, no nosso trabalho, a gente pela autocrítica, a gente vê muito erro, entendeu? Mas que são imperceptíveis ao público, sim, né? Sim, exatamente, mas muitos erros acabam enriquecendo o trabalho de uma forma. Então, não existe o errado dentro do meio artístico, entendeu? Existe o que a gente deseja, sabe? É verdade. E outro ponto que eu acho bacana nessa obra é a democratização do artista. Você trabalha com vários artistas e um vai complementando o outro, né? Ninguém se esbarra, ninguém para discutir assim, o porquê, de repente, daquele ponto, daquela cor, né? Existe um consenso ali legal de transformação de ideias, né? Também. Influencia. Rola uma troca de ideia com o público muito legal. Às vezes alguém passa, olha, analisa, entende a proposta que a gente quer passar. Às vezes passa, olha, analisa, não entende e critica. Às vezes passa, olha, analisa e dá uma outra possibilidade à proposta que a gente trabalhou, entendeu? Então... é democrático, cara, entendeu? O mais importante, eu acho que tem é que mexe com as pessoas de uma forma geral, né? Total. Acaba cada um se sentindo um pouco meio que obrigado a olhar e a prestar atenção naquilo ali, porque até nem tem como, né? Porque é um muro imenso que a gente passa, é obrigado a olhar, né? Lógico, cara. Se sente parte não desmereceram, mas a gente é obrigado, né? Se sente parte da obra. Eu tenho muito uma ideologia de que a gente é parte de onde a gente vive. Com certeza. Então, se a gente é parte da cidade, cara, a gente vai ser parte de tudo que está envolvido nela. E acaba sendo fruto do nosso meio, né? Lógico, total. O grafite é parte da sociedade das pessoas. As pessoas passam, olham e se identificam ali com uma cor ou com uma forma, entendeu? Às vezes gosta do realismo, mas não gosta do abstrato. Às vezes gosta do abstrato, mas não gosta do geométrico, entendeu? Então, em algum momento, elas vão se identificar e vão se sentir parte daquilo, nem que seja por 1 milésimo de segundo. Entendeu? Tipo, muitas vezes as pessoas estão, por estar nesse meio urbano, rola muito estresse,
e acaba voltando do trabalho triste, nervoso, cansado, pela vivência das pessoas mesmo, passa e por 1 milésimo olha uma cor ou uma forma que se identificou, e aquela cor vai acabar entrando na vida da pessoa de alguma maneira, entendeu? E mexendo com ela, né? E isso daí é que é o poder do grafite, cara. Do mexer grafite, com as pessoas. da pichação, do lambe, do sticker. É o poder da arte urbana, entendeu? Com certeza, gente. Olha, muito bom. Conversamos aqui com um artista grafiteiro e muralista genuinamente de Guarapari, que é o Liam Bononi, inteligentíssimo, de uma criatividade estúpida e que é melhor botando para fora a sua arte nos muros e nos espaços alternativos em Guarapari. Liam, parabéns, sucesso, tá? Volte sempre ao programa, traga a turma toda, porque é importante a gente conhecer todo mundo, tá bom? Vou trazer a turma toda aí. Vamos deixando aí as melhores imagens do grafite urbano em Guarapari, assinado por Liam Bononi e toda a sua equipe. Estamos aí, muito obrigado pela sua audiência. Logo mais tem o Jornal Guarapari com as notícias da Cidade de Saúde. E voltamos amanhã com mais uma edição aqui na TV Guarapari, cada vez mais perto de você. Até amanhã. Um abraço. Get out.